Você viu as manifestações do dia 15? Você também é contra os cortes na educação? Você foi para as ruas nessas últimas manifestações? Se você é uma dessas pessoas, é porque no fundo você sabe, ou tem certeza, que o Brasil não tá ok. Eu me chamo Luna e este é o canal Chutando a Porta. 15 de maio de 2019 ficou marcado para a história. Estudantes, professores e funcionários da educação bloquearam a via nos dois sentidos. Daqui, eles seguem em passeata para a Assembleia Legislativa. No Rio, milhares de manifestantes ocuparam a região da Igreja da Candelária, no centro. Você está vendo junto comigo. A manifestação começou logo cedo, eles estão bem na frente, não é? O ato começou, na verdade, bem na frente ao vão livre do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Os dois sentidos da via já estão interditados há pelo menos 3 horas e meia. São estudantes, crianças, idosos, sindicatos também de categorias, todas as categorias relacionadas à educação que participam nesse momento do ato. Há vários cartazes aí fazendo referência ao corte do dinheiro que iria para a educação. Milhões de pessoas saíram às ruas para dizer não aos cortes e contra a reforma da Previdência imposta pelo governo Bolsonaro. Foram estudantes, professores, funcionários, famílias e todos que defendem a educação. Nas últimas semanas, o governo fez uma imposição de uma política de corte orçamentário nas universidades e institutos federais. Para além disso, cortou as bolsas CAPES, e esses cortes atingem a educação básica até a pós-graduação. Os estudantes em diversas universidades e escolas organizaram essas manifestações que estiveram em todos os estados do Brasil, em mais de 200 cidades ao longo do país. Além disso, tivemos o apoio de sindicatos, partidos políticos e diversas entidades preocupadas com a educação. Esses protestos, eles furaram a bolha. Eles ampliaram a resistência ao governo Bolsonaro e dialogaram com uma parcela da sociedade que já cansou desse governo. Cansou desse governo porque a gente vive uma crise econômica e uma crise política profunda. Só para vocês terem ideia, o PIB do primeiro trimestre fechou negativamente, o que significa que a gente retrocedeu na economia. Além disso, o governo enfrenta dificuldades com a própria base aliada no Congresso Nacional. O filho do presidente é investigado fortemente por ser um mandante de uma organização criminosa. Eu não gosto dessas palavras. Nunca vimos um governo com tão pouco tempo de mandato sofrer uma crise política neste nível no nosso país. Também vimos de forma muito curiosa e um pouco suspeita... Eu não sei porque eu uso esses adjetivos. Também não podemos deixar de registrar um fato muito curioso e algo que a gente viu com muita desconfiança. A grande mídia cobriu os protestos e as manifestações no Brasil inteiro ao longo do 15 de maio. Esse fato é muito curioso porque a gente sabe e a gente tem muita memória do que a grande mídia apoiou na história recente do nosso país. A grande mídia apoiou 2016, o golpe que levou ao impeachment da presidenta Dilma, e também apoiou a chegada de Bolsonaro ao poder. Então por que agora a grande mídia se coloca contra o governo Bolsonaro? Simplesmente porque eles têm interesses que não são do povo brasileiro. Porque nós sempre estivemos em defesa da educação, em defesa de um projeto a favor dos mais pobres, da classe trabalhadora, da juventude como um todo. Agora, a grande mídia se opõe pontualmente ao governo Bolsonaro, mas nós nos opomos ao projeto político do governo Bolsonaro. Não é só sobre educação, é sobre direitos, é sobre um projeto de país que inclua as pessoas. Um projeto de país mais democrático, menos desigual e com mais soberania. É isso que defendemos. E é contra esse projeto político do governo Bolsonaro que nós lutamos. Você vai fazer xixi? Não. Você não quer fazer lá em cima? Posso fazer. Pro seu mijo não ficar gravado. Enquanto aconteciam manifestações no Brasil inteiro, Bolsonaro estava onde? Estava nos Estados Unidos, em Dallas. E fez declarações que só colocaram mais lenha na fogueira. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. E como resposta às manifestações do dia 15, o governo não chamou as entidades para dialogar, não chamou ninguém para pensar um novo plano educacional. O governo fez um decreto que ataca diretamente a autonomia universitária.
Porque a partir de agora, o governo pode intervir na escolha de reitores e no funcionamento das universidades. Para quem não sabe, as universidades são geridas a partir do princípio da autonomia universitária, que faz com que a gente tenha liberdade de organização da universidade, feita pela comunidade universitária, pelos reitores, pelos professores, pelos estudantes. E é isso que o Bolsonaro quer atacar. É isso que o Ministério da Educação quer atacar. E a luta continua. E para o dia 30 de maio, vamos repetir o que foi esse grande processo de mobilização. Vamos nas nossas escolas, universidades, fazer atividades, reuniões, assembleias para paralisar no dia 30. Vamos também debater com a sociedade, nos bairros, nos pontos de ônibus, nos comércios, porque a gente precisa falar para a população que esses cortes significam o fim da universidade e o fim da educação pública no nosso país. Então venha com a gente construir tudo isso. Não vamos deixar esses cortes passarem. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos e não deixe de me seguir no Instagram. Além disso, vamos construir uma grande mobilização do dia 30. Vamos fazer assembleias, reuniões nas escolas, nas universidades e nos bairros. Porque a gente não vai recuar enquanto o governo não parar com os cortes na educação. Vamos todos juntos nas ruas protestando contra essa política do governo Bolsonaro.